A compra da Cobasi pela Petz vai formar a maior rede de lojas de produtos e de serviços para animais de estimação do Brasil. Para comentar essa fusão aprovada ontem pelo CAD, nós conversamos com Cleveland Prates, ex-conselheiro do Conselho do CAD, que vem conversar com a gente então. Mais uma vez, bem-vindo aqui, Cleveland. Obrigada por conversar com a gente. Um bom dia. Prazer. Prazer é nosso. Quero muito saber a sua avaliação, antes de mais nada, dessa aprovação por parte do CAD. A gente sabe que tem Pet Love envolvida, que acaba se incomodando bastante com essa decisão. Inclusive, Pet Love argumenta que não faz sentido criar uma loja, ou na verdade uma marca deste tamanho, que é 50 vezes maior praticamente que a concorrente, que no caso agora é a segunda concorrente, que seria a Pet Love. Como é que você enxerga esse movimento feito pelo CAD, portanto? Bom, vamos lá. Tem duas questões aí que são fundamentais entender. Sob o ponto de vista empresarial, eu acho que faz todo sentido essa operação. Tem escalas, ganhos de escalas envolvendo as duas empresas. E talvez por isso que a concorrente esteja um pouco incomodada com isso, né? Porque de fato você tem algum potencial de ganho de eficiência. Por outro lado, você tem o consumidor que pode eventualmente ser afetado por uma operação desse tipo. Particularmente quando o CAD analisa uma fusão desse tamanho, ele observa quem é o consumidor típico de cada uma dessas redes. Se há alguma congruência, digamos assim, e se ele entende que essas duas lojas são lojas concorrentes de fato entre si e se existem eventuais rivais, né? No caso em particular, o que chama a atenção é que o debate foi bem amplo dentro do tribunal, né? Então, desde qual é o mercado que deveria ser definido, se é um mercado de venda de produtos pela internet, por exemplo, ou se é um mercado mais locacional. Aparentemente, o CAD caminhou para a segunda tese, de um mercado mais local, prestando atenção no nível de concentração em cada uma das cidades, né? E, nesse sentido, o CAD tomou alguns cuidados, em particular, de mandar vender uma certa quantidade de lojas em cidades onde ele percebeu que a concentração era muito elevada. Então, eu acho que, de certa maneira, o sinal que o CAD está dando é que, sim, essa é uma operação complexa, por um lado, envolve uma concentração elevada, tem outros parâmetros que devem ter sido analisados, que a entrada não seria fácil em muitos mercados, que não haveria rivalidade remanescente em várias cidades, mas, por outro lado, que a operação implicava algum grau de eficiência. Isso é bom para o mercado, isso é bom, em última instância, para a sociedade como um todo, né? Uma empresa mais eficiente sempre é melhor do que uma menos eficiente. E ele procurou ponderar os dois lados nessa decisão. Pois é, e até com relação a esse cenário de poder vender as lojas, são 26 lojas, por exemplo, só em São Paulo, né? Como é que você enxerga esse movimento, levando em consideração essas restrições impostas? Porque, como um todo, se a gente for olhar essa aprovação da fusão, a gente percebe que é uma aprovação meio que com condicionantes, né? E aí, as condicionantes seria essa venda de 26 lojas em São Paulo, por exemplo. E eles argumentam que talvez isso possa até equilibrar o cenário, porque, por exemplo, o Pet Love poderia comprar algumas dessas 26 lojas disponíveis. Isso equilibra, na sua avaliação, esse cenário? É muito difícil falar sem conhecer exatamente qual foi a localização que o CAD analisou. Porque quando o CAD faz uma análise desse tipo de mercado, que a gente chama de mercado relevante, ele vai tentar entender aonde se localizam essas lojas e quem são os consumidores típicos dessas lojas e até onde esse consumidor está disposto a se locomover para comprar o produto, né? Então, sem a gente ter o mapa que o CAD tem em mãos de todas as lojas, tentar entender qual era a movimentação desses consumidores típicos dessas lojas, fica muito difícil opinar. Mas provavelmente o CAD entendeu, ou pelo menos uma parte do conselho entendeu, que 24, se não me engano, eram suficientes. Agora, a gente percebe também que teve conselheiro que discordou, achou que poderiam ser mais lojas em mais localidades, né? Então, é muito difícil opinar de fora se esse pacote seria o suficiente ou não. Aproveito também, Cleveland, para te perguntar com relação ao consumidor, porque a gente está falando especialmente aí das empresas e do quanto elas podem se sentir lesadas, mas esse movimento de especificamente aí Cobasi junto com Petz pode transformar os preços talvez mais salgados, pode deixar o preço mais caro com essa fusão ou não? O quanto que o consumidor pode também se sentir impactado com essa fusão?
De novo, a gente precisa entender, se esse consumidor é um consumidor de internet, é possível que ele seja muito menos impactado. Tá. Agora, se é um consumidor que está acostumado a comprar em lojas físicas, a probabilidade dele sentir algum impacto é muito maior. A não ser que, de fato, essa nova empresa ela tenha um ganho de eficiência tão grande que, naturalmente, ela acabe repassando isso para o consumidor. Se ela reduzir muito o custo, é natural que ela reduza preço para vender mais quantidade. Mas a gente não sabe também qual o tamanho do ganho de eficiência que essa operação gera. Isso vai depender desse resultado também. Então, em princípio, o que eu posso dizer é que o consumidor que compra pela internet, ele tende a ser muito menos impactado do que o consumidor que está acostumado a ir à loja física comprar, adquirir aquele produto, né? E muitas vezes a gente sabe que o consumidor vai para comprar um produto e acaba comprando outros produtos também, né? Uma compra meio que de impulso, né? E nesse processo ele pode sim acabar pagando mais caro. E eu até aproveito para te perguntar, como ex-conselheiro do CAD, como é que você enxerga o principal desafio técnico ou talvez até jurídico desse caso que o CAD teve que enfrentar diante de um caso de fusão tão grande assim? Eu acho que tem um que é particularmente desse caso, que é se o mercado seria de fato um mercado de compras pela internet, ou a gente teria dois mercados aí, um mercado de compras pela internet e outro mais locacional, que a gente chama. Essa é a questão central desse caso, mas tem um caso, tem uma questão que chama atenção em vários casos e que é um padrão de análise do CAD e que, ao meu ver, ele pode ser melhor trabalhado, que é a possibilidade de entrada de novas empresas no mercado, né? Do que dependeria isso? Depende de só você analisar quais são as barreiras à entrada ou de qual a oportunidade que aparece de fato nesse mercado. Se o mercado está crescendo muito, é possível que você tenha entrada de novas empresas, por exemplo. Agora, se são mercados que não crescem, se são cidades que têm um potencial de crescimento menor, a tendência é que a entrada seja muito mais difícil. E aí uma operação deste tipo gera muito mais problema nesse tipo de cidade do que naquelas cidades que têm um crescimento muito forte da demanda por esses produtos, né? Então, acho que são esses dois desafios que são fundamentais na análise deste caso em particular, e eu chamo a atenção porque a definição de mercado relevante, eu acho que tomou uma boa parte do tempo do debate dos conselheiros lá. Perfeito. E outro ponto também para entender o quanto que a participação de terceiros interessados, como por exemplo a Pet Lobby, pode ter impactado justamente essa decisão. Sempre impacta, porque quando você tem lá de dentro, quando você passa a ter alguém te questionando, te ajuda a pensar. Eu acho que essa contribuição de terceiros interessados nessas operações é fundamental. E eu digo mais, eu acho que a gente sente falta, e eu sentia quando estava lá, de uma participação mais direta e mais objetiva dos órgãos de defesa do consumidor. Porque esses órgãos aparecem sempre depois que a operação está formada e procuram controlar preço, quando na realidade o mais importante é ex ante você participar deste debate, deste processo e evitar que determinadas concentrações de fato aconteçam, né? Então eu acho que se eu pudesse dar um puxão de orelha em alguém, seriam nos órgãos de defesa do consumidor, que eles fazem muito pouco nesses processos. Perfeito. Para o consumidor, para os concorrentes, eles podem ficar tranquilos nesse aspecto com relação a essa decisão do CAD, na sua avaliação, que pelo menos a concorrência nesse sentido, com relação à venda de lojas, pelo menos assim está protegida pelo que a gente está acompanhando. Eu acho que neste caso em particular é relevante. Agora, tem um aspecto, Muriel, perdão, muito Claro. rapidamente, mas que eu acho que é importante a gente ter em mente. Tem um aspecto que também é importante, é saber se as marcas juntas elas agregam mais valor à visão do consumidor ou não. O que eu quero dizer é que, eventualmente, se você tem duas marcas fortes e o consumidor entende que marca é um fator relevante no processo de decisão dele, fica mais difícil novas empresas entrarem para concorrer quando você tem que brigar com uma empresa que tem um portfólio de marcas, né? Então, acho que essa é uma questão também que precisa ser considerada. Muito bem, Cleveland Prates, ex-conselheira do CAD, sempre muito bom te receber para nos ajudar a entender e decifrar um pouco dessas decisões. Obrigada, bom trabalho e boa semana por aí. Obrigado igualmente e que a luz volte para todos nós. Obrigada, obrigada.